E aí, pessoal do nono ano, tava com saudade de mim? Tava ou não tava? Diga se não tava. Eu sei que vocês estavam aí, ligados só. Todo mundo na hora esperando, quando escutou minha voz, pulou todo mundo. Tem vergonha, tu tava deitado uma hora dessa, meu irmão. Te liga, cara. Pera aí. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra ti. Tu sabe que isso aqui é um time, é ou não é? É um time aqui jogando, ó. Tá aqui nossa intérprete, vê ali, ó. Agora não olha pra ela não, olha pra mim. Ó, deixa eu olhar pra ela, olha pra mim, meu irmão. Aqui, ó. Tá vendo? Tem uma equipe muito massa, se daqui a pouco vão ver aqui, aquele cara. Se daqui a pouco vocês vão falar com ele aqui. Mas hoje eu tenho uma novidade para vocês, gente. Essa equipe que está do outro lado da câmera aqui, produz muito, meu irmão. Estão aqui desde 4 horas da manhã e produziram uma coisa nova que vocês já sabem, não é verdade? Vai lá na tua loja, tá? De aplicativos do teu celular, tá? Se ele for Android, presta bastante atenção. Pega o teu celular Android, tá? E aponta para esse QR Code que tá aparecendo na tela aí, ó. Aponta para o QR Code aqui, pô, e tu vai baixar, meu irmão. Sabe o que vai acontecer aí? Vai baixar o aplicativo Educa Recife. A partir de agora, meu irmão, tu vai poder chegar e falar comigo ao vivo, na hora, perguntar na hora. Eita! Caraca! Não é Android não, é? É iOS, é? Ah, meu irmão, essa galera do outro lado da câmera é muito massa, desde 4h30 da manhã que eles estavam pensando nisso, olha. Aponta aí agora teu aplicativo, teu celular aí agora, se for iOS. Aponta aí, ó. Ah, baixou? Pensa em tudo essa galera, meu irmão. Tá brincando, é? Pensa em tudo, mas é uma equipe aqui, meu irmão. Eu tô aqui, tá? Essa galera tá do outro lado da câmera aqui. E quem tá comigo, deixa eu perguntar aqui ao rostinho lindo, se ele já baixou o aplicativo. Fala aí, professor. Fala, pessoal! Bom dia, com alegria, um enorme prazer, satisfação estar aqui toda quinta-feira falando com vocês e vocês já estão enjoando de laranja, né? Eu prometo vir com outra camisa na próxima aula, sempre de laranja aqui, mas com certeza, professor, já peguei meu celularzinho, já encostei ali no QR Code, baixei o aplicativo, faço o mesmo, viu? Faça o mesmo, que daqui a uns dias, esse contato aqui entre nós, lá vai o professor Alami passando em frente à câmera, minha gente. Isso é televisão ao vivo é isso, como eu amo essas coisas. Bom dia, gente. Vamos lá, professor. Minha gente, foi impressionante aqui, porque eu fui me deslocar para poder ficar na frente da câmera, aí fiquei na frente da câmera do professor Gilson, meu irmão. É assim mesmo, cara. Mas é bom porque vocês agora descontraíram, ficaram bem legal. Mas, ó, a nossa aula de hoje é Revolução Industrial, fases 1, 2 e 3, tá? Mas presta atenção, vocês acham que eu esqueci dela? É uma equipe, meu irmão. A professora Vanessa aí, que sempre vai estar com a gente. Quando tu mandar a mensagem pelo aplicativo, não aperreia não, tá? Tá aqui o professor Gilson, na hora vai responder, ou a professora Vanessa. Na aula do professor Gilson, eu vou estar lá respondendo e você não vai ficar sem resposta. Mas essas aulas também são disponíveis no YouTube. Na hora que tu for lá no YouTube, ver essas aulas aí, tu pode chegar lá e mandar uma pergunta também que pode ficar certo, tá? Vai ser respondida, tá? Se caso professor Gilson, professor Lami, professora Vanessa e professor Giorgio... Bonito esse nome, né? É, não é? Giorgio. Nome maravilhoso. É. Se nós, a equipe, não te responder na hora, tu tem o teu professor, cara, que está contigo aí, ó, todo dia. É com ele que tu vai trocar ideia, meu irmão. Tudo aquilo que a gente fala aqui, bota teu caderno de lado, anota e leva essa discussão com o teu professor. Vai lá, bate um papo com ele. Professor, eu vi isso na aula, não ficou bem claro. Então, professor, que legal, aprendi isso, ficou muito bom. E começa a fazer o grupo. Hoje, gente, vocês têm uma coisa fantástica. Vocês vão ter um aplicativo onde vocês vão poder, entre vocês também, estar se comunicando nessa questão. Vocês vão poder ver essas respostas aqui. O aplicativo vai vir para juntar mais professor, aluno e TV digital aqui. Vai ser muito massa mesmo, cara. Agora, te liga, vice, cara, te liga. Eu estou de olho em tu, se tu está realmente fazendo a pergunta brincando ou sério. Estou ligado em tu aqui. Mas vamos embora para nossa aula, cara, tá? Antes de tudo, eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui. Preste atenção, gente, nessa mensagem que é bem claro dizer para vocês aqui, ó. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Quem disse isso foi Eleanor Roosevelt. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos teus sonhos. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Meu irmão,
desista de ter sonhos não, cara. Tá? Os teus sonhos é que vai fazer você subir. Tá? Acredita neles. Mesmo que as pessoas digam que não vai dar em nada, acredita, meu irmão. Mas planeja, e o caminho mais fácil que você tem de realizar tudo aquilo que você quer na vida é através da educação. Vamos embora, gente? Professor, antes de ir embora, dá para o senhor repetir mais uma vez, que eu gostei. É Leonor o quê? Repita. Roosevelt. Eita. Roosevelt. Deixa eu ver a intérprete ali falar. Roosevelt. Ai. Aprendi. Vamos embora. Gente, deixa eu só dizer para vocês o seguinte. Calma, né? Faz igual para o professor Gilson. Calma. Devagar. A gente vai chegar. Eu vou passar um vídeo para vocês aqui, tá? Tempos modernos. É um vídeo que não tem som, ele não tem som, é um vídeo feito naquela época, eu não sei nem como é que dizer, o pessoal da produção depois me ajuda, eu acho que posso dizer que era um filme mudo, né? Era filme mudo, o pessoal da produção mudo, ok. É porque a gente fica com medo de dizer mudo, mas como televisão pode dizer, filme pode dizer, né? Cinema mudo, a produção está dizendo que era cinema mudo, exatamente. Mas para a gente poder entender um pouquinho o que é a Revolução Industrial, preste atenção nesse vídeo aí agora. Aumente o compasso. Produção acelerada. Trouble on bench 5. Check on the nut tightness. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Mac. Mais velocidade. 7x4. Release heavy. Professor Gilson, Diga. quando a gente vê esse filme aqui, Sim. tá, professor, o que é que isso tem a ver com a Revolução Industrial? Diga aí para esses meninos aí, por favor. Veja só. Primeiro começa com o termo, né? Revolução. Já é um termo já que impacta, né? Quando é que a gente tem uma revolução? Quando a gente altera alguma coisa. Nós temos que ter um cenário e alterar aquele cenário para que se ocorra a revolução. Então, tudo começa na Inglaterra. Para essa palavrinha agora, pioneirismo. O pioneirismo, ele é inglês, ou seja, eles foram o primeiro a fazer isso. E aí a gente tinha um modelo de produção muito pautado numa coisinha que a gente chama de manufatura. Ou seja, aquela produção mais manual, com máquinas de pequeno porte. Aí é quando entra, pequeno porte, quase que não sai. Aí é quando entra a questão da primeira revolução industrial com esse pioneirismo inglês, onde eles vão começar a implementar esse novo, digamos assim, modelo de equipamentos. Eles começam a trabalhar primeiramente que eles precisavam, né, de uma fonte de energia. E aí a Inglaterra, ela era riquíssima em carvão mineral. E aí eles utilizam esse produto para começar a construir, desenvolver a energia e começar a desenvolver esse novo maquinário. Aí na primeira revolução nós vamos ter muito forte a presença da máquina a vapor, nós vamos ter também muito forte a presença das ferrovias, quase que não sai mais uma vez. Tudo isso a gente vai ver com mais detalhes aqui na nossa aula de hoje, um pouquinho mais na frente. Aí vocês dizem, poxa professor, carvão mineral e a eletricidade não tinha? Por que o carvão mineral para formar energia? Justamente. A questão da eletricidade já vai entrar em uma segunda revolução industrial, que já vai se expandir para outros países, Estados Unidos, Japão, tudo isso a gente vai ver na nossa aulinha de hoje. Isso aqui é só uma pequena introdução, tá certo, gente? E aí, na segunda revolução, nós vamos ter o petróleo, a eletricidade, vamos com calma, devagarinho, que é para todo mundo entender, beleza? Tá vendo, gente? Então aquele filme tem a ver essa questão como tudo começou lá. Era muito mecanizado e era produção, só se pensava em produzir, tá?
Então, hoje, a nossa aula de hoje é primeira revolução, segunda e terceira, e soluções para combater a superexploração dos recursos naturais. Vamos embora, tá? Os objetivos da aula é contextualizar a ação humana, compreender como o espaço geográfico e estrutura a partir de transformação, acentuar a necessidade de utilização de recursos naturais com consciência e perceber quanto os recursos naturais são importantes para a estruturação da sociedade. Vamos embora, tá? Aqui a gente vai ver a questão o que foi a Revolução Industrial. O professor Gilson fez um resumo, tá? Muito legal do que foi essa Revolução Industrial. Então, para que houvesse revolução, tinha que ter uma mudança, tá? Como ele falou, a questão antigamente a produção era muito limitada e o pessoal precisava fazer produção em grande escala, porque a população começava a crescer, tá? Precisava produzir mais a respeito dessa questão. Então, ele fez esse resumo mostrando para vocês que era necessário uma mudança de cenário, tá? Partir da pequena produção, aquela produção doméstica, aquela produção caseira ou a produção em grupo, para uma produção de grande escala, porque a população começava a crescer e a gente tinha acabado de vir de uma primeira guerra que devastou muito o mundo todo, então precisava fazer mais tecidos, mais roupas, mais uniformes, Isso. E aí por isso que o algodão foi muito importante nessa revolução. E o vídeo, professor, ele já vai retratar justamente isso, porque, como a gente falou, né, cinema mudo. Mas percebam que durante o vídeo tem uma questão que fala, porque nós temos ali o que manda e os subordinados. Aí tem um momento no vídeo que ele fala assim, aumenta a produção, ou seja, ele não está nem aí para o trabalhador. O que ele quer é um aumento de produtividade. É quando a esteirinha lá, ó, que o rapaz está, ó, aumenta, acelera, e aí fica aquela coisa toda. É justamente essa questão do aumento da produtividade. Vamos lá, professor, vamos embora. Pois é, quando eu sair daqui eu vou sair assim, ó, só com o passador na mão, assim, ó, só com o passador na mão, assim. Só com o passador na mão. Então vamos lá. A Revolução Industrial foi uma passagem da manufatura, o professor Gilson falou, para a indústria mecânica, que gerou mudanças na área tecnológica, provocando um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica como na área social, tá? Onde começou, na Inglaterra, o professor Gilson falou isso aí, e se expandiu pelo mundo. Começou no século XVIII, tá? E no século XIX começa a ter uma expansão pelo mundo, que o mundo viu que era necessário produção nesse sentido. Tá? E também, professor, porque a Inglaterra, eles começaram a ver que os produtos ingleses ganhou um pouco mais de visibilidade, ganhou mais, como é que eu posso dizer, virou mais lucrativo. No termo não era esse. O termo não era esse aqui, não. Mas assim, o produto inglês, ele valorizou, agora chegou o termo certo. Teve a maior valorização de mercado. Aí o pessoal, oxente, eu quero isso também. Quero meu produto mais valorizado. E a gente vai ver realmente as características da Revolução Industrial, o surgimento das fábricas, tá? Depois a gente vem a produção em série e vem a questão da trabalhadores assalariados. Professor Gilson, então foi isso que o senhor disse, antigamente o pessoal trabalhava para receber dinheiro, não era? Justamente. Então, muita gente também pode cair nesse erro, professor, porque tem um termozinho que fala, né? Colocou um A na frente, é negação. Então, assalariado é trabalhadores que não recebem salário. Não, gente. Aqui é trabalhador assalariado que vai ser remunerado. E aí, como vocês observam aí na sua tela, a gente tinha um modelo muito presente aqui também no Brasil, que era aquele sistema de exploração do trabalho humano. Ou seja, nós tínhamos aqui aqueles fazendeiros, grandes proprietários de terra que se utilizavam de trabalho, infelizmente, escravo, a exploração do trabalho manual. Uma dessas pessoas não eram remuneradas e quando ganhava, digamos assim, uma remuneração, né, que vai ser entre aspas, ganhava um objeto em troca de alimentos, em troca de comida. Não era uma questão de vou lhe pagar para você trabalhar para mim. Aí vem essa questão já dentro da Revolução Industrial, que vai ser esse quebra de paradigma, né? As pessoas já vão começar a trabalhar para ganhar aquele dinheiro e, através daquele dinheiro, ele se sustentar. É verdade. E o importante, gente, que esse mesmo trabalhador assalariado não era bem remunerado, não. Se você ver nessa imagem aqui, você vai ver crianças, não sei se dá para a produção colocar aqui só para eu poder chegar e mostrar aqui. Por aqui, porque ó. na TV aqui, fica ó, o contrário. Crianças, né? Aqui na fábrica. Por que eles faziam isso? Eles não tinham quem deixar, então levavam as crianças, então a mulher, a família toda ia trabalhar porque eles recebiam por produção. Era um assalariado meio assim o seguinte, quanto mais vocês produzirem, mais você recebe. Então era comum o pessoal estar com as crianças dentro da fábrica lá, porque não tinham que deixar, porque a mulher, o pai e a mãe estavam trabalhando, tá?
Esse novo sistema industrial, o que é que aconteceu aqui? Ele cria duas novas classes. O professor Gilson falou, o empresário e o operário. Antes, se você remeter um pouquinho para as aulas de história, lá no sistema feudal também existia essa questão. Tinha o feudo, tá? Que era o senhor proprietário das terras, e tinha o colono que estava lá só para produzir. Tá? Um mandava e o outro estava lá só para poder produzir. Esse sistema aqui na Revolução Industrial ou nas indústrias, ele cria duas classes. O empresário, que o professor Justo acabou de falar, que mandava aumenta a produção, e o operário que simplesmente executava pelo salário. Mas o salário era vinculado à produção. Tá? Por exemplo, adoeceu, tchau e benção para tu. Tá? Ah, morreu minha mãe, não vou trabalhar. Também não vai receber. Tá? Então, naquela questão era produção. Você tinha que produzir e recebia pelo que produzia. Então, essas duas classes, ainda hoje, século XXI, essas duas classes existem muito, gente. Empresários, operários ou trabalhadores assalariados. Esse é a base, realmente, do capitalismo, que vocês vão ver isso numa outra aula. Tá? Só lembrando a vocês, gente, quem for fazer IFPS, ligue que vai cair na prova do IF. O Educa, o Ondatec que vocês estão assistindo, está trabalhando isso, porque vocês vão fazer prova para a escola técnica e alguns vão fazer prova para o IF. No IF é comum, eu vou mostrar na próxima aula umas 2 ou 3 questões do IF que caiu na prova quem for fazer. Tá? Questão certa, sempre cai. Não tem pra batata. Onde. Causa da Revolução Industrial, a expansão do comércio internacional do século XVI, XVII, aumentou expressivamente a riqueza da burguesia. Isso originou o acúmulo de capital financeiro, progresso técnico e alto custo da instalação das indústrias. Ela observou rapidamente que obtinha maior produtividade se aumentasse os lucros quando empregavam máquinas de grande escala. Tá? O que é que acontecia com as pessoas da burguesia, vamos dizer assim, ou os nobres que tinham muito dinheiro? Eles entenderam o seguinte, ó, meu capital está parado, mas quando eu compro máquinas e coloco nas indústrias, eu tenho mais lucros. Então eles começaram a investir. E a Inglaterra sempre foi realmente um país sempre direcionado nessa questão de investimento, de riqueza, a questão da família real, o Reino Unido, vocês conhecem isso, já viram isso na aula de história. Então, o que acontecia? Muitas riquezas ali. Então, eles perceberam o seguinte, quanto mais eu investir na compra de máquinas, mais eu investir em indústrias, mais lucros eu vou ter. Então, as primeiras máquinas que vieram para cá foram de fiação de tecelagem de algodão. O algodão era relativamente barato, vinha dos Estados Unidos e do Oriente. Ou seja, o algodão era comprado barato, as máquinas começavam a chegar e produzir roupas, e tecidos principalmente, e esses tecidos serviam para poder o pessoal fazer as confecções. Então as primeiras máquinas instaladas foram essas máquinas de fiação tecelagem, tá? Que eram movidas a vapor. Tá? Vocês já viram isso, essas máquinas são movidas a vapor, que é onde começa a dar o primeiro impacto. Tá? Em vez de eu ter, como tinha na Índia, tá? Um teazinho, professor, e tinha a pessoa fazendo aquele teazinho em casa, né? Na Índia, era individualmente. Isso né? mesmo. Aí agora eu tinha uma máquina que produzia por 20, 30, 40 pessoas dessa forma aqui. Então isso fazia com que eu produzisse mais tecidos. E aí começou, como o professor Justo falou, o produto inglês começou a ser bem aceito. Tá? Ó, vê só o que acontecia. Hoje é o contrário, viu gente? Mas vou dar fazer uma relação bem rápida. Os Estados Unidos mandavam matéria-prima para a Inglaterra, algodão. Tá? Eles faziam o processo de tear esse algodão e devolvia tecido para os Estados Unidos. Hoje parece que no Brasil a gente faz alguma coisa parecida, parece que a gente tem um tal de petróleo aqui, professor, que a gente pega o petróleo aqui, não é isso? É isso, exatamente. Nas nossas queridas, que a gente chama até agora do pré-sal. A gente vai lá fazer o que? A questão da refinação, né, professor? Pois é, a gente produz aqui, Refinação aí também. manda para refinar, depois traz de volta. Bom, isso é Exato. uma aula que Enfim. vocês também vão ter essa aula. Vocês vão ter essa aula também, se aperreia não, que você, inclusive no Ondatec da semana passada teve uma questão sobre isso, né? Agora, claro, né, que não só se limita ao petróleo, né? Nós temos outros produtos também, como laranja, soja, enfim. Vocês vão ver isso mais na frente. Calma, gente, devagarzinho a gente chega lá. É muita aula, é muita aula. Eu vou sair, eu sei que é muita aula, que eu vou sair daqui, ó, presta atenção, eu vou sair daqui assim, ó, com o passador, ó.
Lá pela rua com o passador na mão assim. Vamos lá, desenvolvimento tecnológico, transportes e máquinas, né? Aí vem a questão da substituição do homem pela máquina, gerando milhares de desempregos. Outro fator é a questão da queda dos preços das mercadorias, que acelerou o ritmo da produção, tá? E a questão dos tecidos de algodão vinham sendo cada vez mais procurados. Os tecidos de algodão vinham sendo cada vez mais procurados, havia uma grande aceitação desse produto nas colônias, e não haviam leis que impedissem o progresso dessas áreas na indústria. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui, é a imagem da nobreza se vestindo, tá? Era uma característica para se distinguir, era o estar bem vestido. E o tecido, o algodão, por conta disso, era muito bem aceito. Aí vamos embora. Aí chegamos na primeira Revolução Industrial. A gente espera que nessa aula, na outra aula ainda, a gente conclua as 3 revoluções e a gente vai poder depois, finalmente, lá no final, entrar na Revolução Tecnológica. Então, a primeira Revolução Industrial diz respeito ao processo da evolução tecnológica vivido a partir do século XVIII na Europa Ocidental, entre os anos de 1760 e 1850. Esse processo estabeleceu uma nova relação entre a sociedade e o meio, mas também possibilitou o surgimento de novas produções que transformaram o setor industrial. Então, o que acontece? Característica: substituição da energia produzida pelo homem por energia como vapor, eólica e hidráulica. Tá? A segunda característica: substituição da produção artesanal, manufatura pela indústria da maquinofatura. E a existência de novas tecnologias de trabalho, tá? Professor Gilson, eu posso dizer que aí começou já um problema ambiental nessa questão aí, professor? Com certeza, né? Quando a gente tem o avanço, né? Principalmente na área urbana, né? Nós vamos ter o quê? O aumento de surgimentos, né? De indústrias, de fábricas, e tudo isso demanda o quê? Espaço, né? Se eu vou construir uma indústria, eu não vou construir em cima do nada. Já requer um espaço e justamente nós estamos ter o quê? Nós vimos aqui em aulas anteriores, né? A degradação do meio ambiente. Agora, claro, não é só questão de ocupação, né? O que é que a indústria produz? Vocês sabem muito bem, né? Então, vai toda aquela questão de poluição ambiental bastante presente, a degradação do meio ambiente. Tá vendo tu que a coisa começou lá atrás. Mas as primeiras invenções que transformaram o cenário vivido da época da primeira Revolução Industrial foram utilização do carvão como fonte de energia, lembrando que o carvão é uma fonte de energia que não é renovável, tá? A tendência é que ele, quanto mais explorado ele fosse diminuindo, tá? E a gente já vai falar em sustentabilidade sobre essa questão para vocês, a gente trabalhar bem tranquilo essa questão de fonte de energia. Desenvolvimento das máquinas a vapor e locomotiva, tá? Também foi muito importante nesse processo. E desenvolvimento do telégrafo, comunicação quase instantânea. Telégrafo, meu irmão. Telégrafo. Tu sabe o que é isso? Telégrafo. Deixa eu te mostrar o que é, que eu sei que tu é um cara que estuda bem história. Lembra que antigamente a comunicação era assim, ó. O cara batia, pontinho, do outro lado escutava. Hoje, meu irmão, tu tem o quê? O celular para se comunicar, o GPS, o satélite. Tu tem um professor aqui direto contigo. Exato. Antes era só... Como é que o professor ia dizer rostinho lindo no telégrafo? Como é que vocês iriam ver isso aqui, ó? Como? Não tinha como, meu irmão. Então é para você ver que a coisa lá era, mas isso aqui era uma evolução tecnológica, tá? Gente, a produção se modificou, diminuindo o tempo e o aumento da produtividade. As invenções foram possíveis, o melhor escoamento da matéria-prima, bem como de consumidores e também favoreceram a distribuição dos bens produzidos. A segunda Revolução Industrial diz respeito ao período entre a segunda metade do século XIX e o século XX, tendo seu fim durante a Segunda Guerra Mundial. A industrialização avançou os limites geográficos da Europa Ocidental, se espalhando como países pelos Estados Unidos, Japão e Europa. Aquilo que o professor falou no começo da aula. Na segunda Revolução, aí sim, a gente sai da Inglaterra e aí toma o mundo e aí começa a industrialização. Na história vocês vão ver que isso é a base do capitalismo. Segunda Revolução Industrial é a base do capitalismo, tá? Mas isso lá na história o professor vai explicar melhor para vocês. Minha aula está acabando, professor. Está acabando, infelizmente, né? É muito Como, né, minha rápido, gente? cara. Vamos esticar esse tempo aí, né? Vamos lá. Características. O avanço tecnológico maiores do que da primeira fase, tá?
aperfeiçoamento de tecnologias já existentes e, por último, os lucros das indústrias, principalmente no campo da medicina. Na medicina, vai dar nem tempo, cara, mas depois eu vou falar sobre essa questão. Depois a gente reforça isso aí. A gente reforça, porque a medicina, cara, começou na segunda revolução. As fábricas de fármaco começaram, porque antes era tudo na erva, meu irmão. Era tudo na erva, no chazinho. Vamos fazer um chá, tomar um chá de cogumelo. Não, cogumelo não. Mas tomar um chá de erva mate, né? E tal, fazer para poder chegar e ficar bom. E aí o pessoal ia fazendo essas coisas aí. Mas depois veio a indústria aqui. A terceira revolução industrial, ou a revolução técnico-científica, a gente vai ver com mais detalhe isso, com muito mais detalhe, tá? Na próxima aula. Porém, eu quero só dar uma introdução para vocês aqui. Teve seu início no século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Essa fase constitui uma revolução não somente no setor industrial, uma vez que passou a associar o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo do avanço científico, deixando de se limitar somente a alguns países e se alastrando por todo mundo. Gente, uma das coisas importantíssimas, tá, é exatamente isso. Foi depois da Segunda Guerra Mundial, aquela grande bomba que soltaram em duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Então começou-se agora uma corrida científica para saber quem tinha maior poder. Então, característica, avanço técnico-científico vivenciado nos dias atuais, novo patamar alcançado dentro dessa nova fase da revolução, consolidando o que ficou conhecido como capitalismo financeiro, e a introdução da biotecnologia, robótica, avanço na área da genética, telecomunicações, eletrônicas, transporte, entre outras áreas. E aí começa a surgir todo esse processo. Isso. Mas no Brasil também a gente teve esse processo da Revolução Industrial no Brasil, que é justamente após a independência do Brasil, aconteceu assim, Dom Pedro II tentou instalar algumas indústrias, vocês viram isso lá na história, não foi, professor? Tem até uma questão, porque muita gente pergunta assim, né? Poxa, o Brasil se envolveu nisso? Se envolveu. Mas só que o processo de industrialização no Brasil se deu de uma forma mais retardada, né, mais tardia, em relação aos países europeus, por exemplo. Aí você pergunta, poxa, professor, por que isso? Por isso que é importante você estar aí com o seu caderninho, ó, anotando. Tem uma coisinha chamada de Alvará de 1785, que o Brasil ainda era colônia portuguesa, e aí não era interessante para o Brasil começar a desenvolver indústria. Não era interessante a colônia se começar a se industrializar. Aí é quando vem esse alvará que vai proibir o surgimento, né, a criação de indústrias em territórios brasileiros. Por isso que a gente ficou muito pautado ainda muitos anos na questão agrícola, muito preso essa questão da manufatura, justamente por causa disso você pesquisa, debate lá com o seu professor de História. Aí, tá vendo que tem a ligação. Mas aqui no Brasil, qual foi a característica? Durante o governo de Getúlio Vargas, criou condições de trabalho, o professor acabou de falar isso aqui, tá? A gente tem a Segunda Guerra Mundial, desacelerou a indústria no Brasil, né? A gente parou praticamente tudo aqui, tá? E a gente tem o Brasil que fundou em 1942 a Companhia Siderúrgica Nacional e os Minas, tá? Isso aí foram características muito fortes dessa revolução aqui, tá? Então, a gente também cria em 53 a Petrobras, que também foi o nosso marco de revolução aqui. Bom, esse pequeno vídeo aqui para a gente poder encerrar aqui nossa aula aqui, é só para que vocês possam ver aqui o nosso planeta aqui, preparando vocês para a próxima aula, tá? É um vídeo sobre a questão dos oceanos, a poluição dos oceanos, que a gente vai começar a trabalhar essa questão aí. Sabe por quê, gente? Porque, professor, o que é que isso aqui tem a ver com a Revolução Industrial? Está falando para vocês. Justamente isso. O professor Gilson falou que lá no começo nós não pensamos num planeta e começamos a trabalhar uma revolução industrial sem pensar no planeta. E aí gerou esse grande problema aí. O que acontece aí é que a gente está chegando ao final. Está aqui uma sugestão de filme para vocês, Tempos Modernos, que é aquele que você viu no começo. Aponta o teu QR Code, pega essa aula aqui. Professor Gil, se despeça aí, por favor, que o pessoal da produção já está dizendo para mim. Eita, tá colocando pressão em mim aqui também. Galera, sempre é um prazer e satisfação estar aqui com vocês toda quinta-feira. Alô, Jotinha, aqui, ó. Não é sexta-feira, mas a gente termina no passinho aqui também, viu? Tchau, pessoal! E aí, galera, esse pessoal é uma onda, velho! A gente se vê na próxima aula. Valeu, cara! Poxa!